Para você que acompanha a TV Câmara Caxias, também as redes sociais do Legislativo Caxiense, a partir de agora acompanhamos a sessão solene de homenagem aos 50 anos do 12º BPM, o segundo maior batalhão de polícia militar do estado do Rio Grande do Sul. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão solene em homenagem aos 50 anos do 12º Batalhão de Polícia Militar. Muito boa noite a todos. Compõe a mesa principal esta presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereadora Marisol Santos, a nossa vice-prefeita, Paula Iores, comandante do CRPO Serra, Coronel Eduardo Cunha Michel, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Ricardo Moreira de Vargas, nosso secretário de Segurança Pública e Proteção Social do município, Paulo Roberto Rosa da Silva, e também secretariando a mesa hoje, colega vereador, presidente da Comissão de Segurança dessa casa, vereador Alexandre Bortoluz. Convido a todos os presentes para que, nesse momento, em posição de respeito, acompanhemos o hino nacional brasileiro. As margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, mas mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais ardida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um labarão de sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nas sedes da justiça clava forte, verás que o vinho deu na voz de amor. Nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil.
Senhoras e senhores, esta sessão solene originou-se através do requerimento número 07/2024, de iniciativa da mesa diretora desta Casa. Eu passo a condução dos trabalhos, neste momento, ao colega vereador Alexandre Bortoluz, para que eu possa me pronunciar em nome desse Poder Legislativo. Então, com a palavra, presidente desta Casa Legislativa, a vereadora Marisol Santos. Obrigada, vereador Bortola, nosso colega vereador e nessa casa, presidente da Comissão de Segurança. Quero fazer uma referência e um agradecimento muito especial à nossa vice-prefeita, Paula Iores, que está conosco hoje, nessa noite importante. Nosso secretário municipal de Segurança Pública e Proteção Social, Paulo Roberto Rosa da Silva. Em especial, também agradecer muito a presença aqui nesse momento de homenagem do nosso comandante do CRPO Serra, Coronel Michel, e em especial representando a todos que nos prestigiam e aos homenageados dessa noite de hoje, Tenente Coronel Ricardo Moreira de Vargas, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui, todas as senhoras e senhores. Como presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, eu preciso confessar aqui que eu me sinto extremamente feliz quando o nosso plenário está assim, cheio, bonito, com muita gente que vem para prestigiar. E eu me sinto assim porque me passa sempre pela cabeça quantos outros compromissos cada um que está aqui deixou para estar nesse momento na Câmara de Vereadores, optou por estar aqui de todo o coração conosco. Então, muito obrigada. Eu tenho certeza absoluta, hoje é um dia muito especial, já estamos vindo de outras atividades muito especiais nessa comemoração. É especial pela presença de vocês todos aqui e também, obviamente, é muito especial porque é a data que marca o aniversário de 50 anos do 12º Batalhão de Polícia Militar, ou como a gente fala, né, de forma muito carinhosa sempre, o nosso 12. Um batalhão que, desde o início da sua história, demonstrou um compromisso muito forte, muito firme com a segurança e a ordem pública, estabelecendo sempre um padrão de excelência e de dedicação. Coronel Vargas, eu podia trazer aqui nessa tribuna um pouco da história do 12. A história que a gente conhece, lá do início daquele pavilhão da Visconde de Pelotas, da mudança para o atual, né, para a atual sede na Travessa Santa Maria, no Kaiser. Podia falar da criação do então pelotão da Polícia de Choque, do grupo da Polícia Montada, podia falar, meninas, carinhosamente, entre aspas, e com todo o meu coração, da instalação do policiamento feminino, que, aliás, como mulher, me enche de orgulho. Podia falar também da implementação dos módulos do Prosepa, do Canil, das companhias especializadas, tantos fatos marcantes que, ao longo dessas 5 décadas, vem demonstrando o compromisso contínuo com a segurança e com o bem-estar da nossa população. Esse passado glorioso foi o que nos trouxe até aqui. E, obviamente, também é o que vai projetar, o que tem projetado o futuro do nosso batalhão. Mas aí, sobre essa parte, né, Coronel Michel, eu sei que aqui, nessa plateia, obviamente, tem gente que tem muito mais possibilidade, muito mais conhecimento, são pessoas muito mais apropriadas para falar sobre isso. Gente que viveu essa história, gente que vive essa história no dia a dia, que de antemão eu já queria parabenizar pela sólida construção de uma trajetória de sucesso, de trabalho e de muita dedicação pela nossa comunidade. Como jornalista,
E eu vinha pensando isso hoje à tarde, quando nós participamos do evento, da formatura, das homenagens lá no UX Teatro. Eu encontrei muitas pessoas que foram minhas fontes por muitos anos. E eu falo isso desde o tempo da UX TV, e faz tempo. Do tempo da Rádio Universidade, do tempo da RBS TV, no tempo da Gaúcha Serra, de tantas reportagens que eu preciso dizer para vocês que resultaram, muito mais do que em boas histórias, resultaram em amizades verdadeiras, amizades duradouras. E hoje eu refleti muito sobre isso, enquanto acompanhava as homenagens que a gente teve hoje à tarde lá no UX Teatro. E além disso, da questão das amizades, eu preciso dizer que nesse período todo também como jornalista, eu consegui tornar, se é que isso é possível, ainda mais sólida a minha admiração e também o meu respeito pela corporação. Quando eu falo que a gente viveu um pouco dessa história de maneiras diferentes, eu me lembro muito que eu tinha recém-entrado na RBS TV quando aconteceu, por exemplo, o incêndio no quartel. E naquela época eu vi, inclusive, se fortalecer uma rede importante de apoio para a reconstrução. Nas últimas décadas, como jornalista, como vereadora, mas acima de tudo, como cidadã, eu estive ao lado e pude, da minha maneira, obviamente que vocês o fazem com muito mais força, mas da minha maneira eu pude acompanhar, estar presente em muitas lutas por mais espaços, por mais efetivo, por mais valorização, por mais reconhecimento. E aí o ano passado, quando eu me dei conta de que teríamos em 2024 as bodas de ouro, ou seja, o 50º do batalhão, eu celebrei muito a possibilidade de, em 2024, estar na presidência dessa casa e poder propor e presidir essa homenagem para o nosso 12º BPM. Porque eu entendo e entendi naquele momento em que me dei conta de que essa seria para mim, de uma forma pessoal, de poder representar a casa e agradecer efetivamente por tudo o que vocês que estão aqui conosco hoje fazem diariamente por todos nós. Essa ocasião é muito mais do que a comemoração de um aniversário. Ela é uma celebração da dedicação, da coragem, da competência, do compromisso inabalável de todos aqueles que serviram e continuam a servir no 12º Batalhão de Polícia Militar. Falo aqui de praças, de oficiais, na ativa, na reserva. A forma dedicada, competente e resiliente com que vocês executam esse trabalho diário merece todos os nossos aplausos, merece todo o nosso reconhecimento. Em 50 anos, o 12 não apenas acompanhou, o 12 liderou mudanças importantes e evoluções significativas na nossa cidade. A atuação dessa unidade, sempre pautada pela excelência, pela proximidade com a comunidade, é um testemunho desse trabalho árduo e de dedicação de vocês, cada um dos seus integrantes. A história do 12 é uma forma da gente dizer assim, uma história de compromisso com a justiça e com a proteção de cada cidadão e, acima de tudo, de Caxias do Sul. Quero agradecer. Que bom ter a cada um de vocês com as suas histórias, com as suas trajetórias, com os seus sonhos envolvidos e cuidando de todos nós. Ao atual comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, meu amigo, e acreditem, meu colega de escola, do tempo do 1º grau, não do ensino fundamental, mas meu colega de escola, Coronel Vargas, a minha gratidão pelo teu trabalho incansável, pela decisão e pelo apoio da família de voltar para Caxias, para estar à frente desse batalhão. E também a minha gratidão por permitir que a nossa Casa Legislativa participasse desse dia
tão importante desse dia de celebração. Porque, como eu disse, nós não estamos celebrando hoje somente um aniversário. Nós estamos celebrando a constante dedicação ao serviço público, a constante busca pela inovação, a constante construção de um legado duradouro de segurança e bem-estar. Que os valores que guiaram o 12, nosso 12º Batalhão de Polícia Militar, até hoje, ao longo dessas 5 décadas, continuem a nos inspirar e também a orientar as futuras gerações. Em nome dessa Casa Legislativa, que sempre é muito parceira e quer continuar sendo de cada um de vocês, o nosso muito obrigada. Em nome da comunidade caxiense, muito obrigada. A gente fala muito sobre vocês serem heróis. E eu penso muito sobre essa questão do herói, porque vocês sabem que tem isso no nosso coração, inclusive, mas a gente sabe que não pode ficar naquela ideia do herói como um personagem. Porque vocês são pessoas que têm histórias, que têm famílias, que têm vidas e que arriscam as suas por todos nós. Então, nesse momento em que a gente para um pouquinho para celebrar esses 50 anos, eu quero, como cidadã, como vereadora, como presidente dessa casa, porque sei que falo em nome dos 23 vereadores dessa casa, dizer a todos vocês, a cada um, muito obrigada. Parabéns. Obrigada, querido vereador Bortola, por ter acompanhado também esse momento aqui em que a gente possa se manifestar em nome da casa, nessa homenagem proposta pela mesa diretora e só reiterar, né, vereador, aprovada, obviamente, por unanimidade dessa casa. Nós teremos agora a satisfação de passar, então, ao 12º Batalhão de Polícia Militar a placa de homenagem da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Essa placa tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, por iniciativa da mesa diretora, presta justa homenagem aos 50 anos do 12º Batalhão de Polícia Militar. A atuação do 12º BPM sempre primou por manter a ordem pública e a interação com a comunidade local, com o objetivo de aprimorar o serviço e a eficiência policial por meio de patrulhamento, atendimento de ocorrências, bem como ações ostensivas para a preservação da ordem. Além disso, o batalhão é um agente presente nos debates e projetos de segurança pública que passam por esta Casa Legislativa. Caxias do Sul, 9 de setembro de 2024, assinam vereadora Marisol Santos, presidente, primeiro vice-presidente, vereador Adriano Bressan, segundo vice-presidente, vereador Renato Oliveira, primeiro secretário, vereador Felipe Gremilmaier, segundo secretário, vereador José D'Ambros. Convido então agora os componentes aqui da mesa principal para que a gente vá até aqui à frente para a entrega oficial dessa placa e quero também convidar o nosso subcomandante, Major Carvalho.
Muito bem, antes de acompanharmos o momento de fala do nosso comandante, dos nossos comandantes, eu gostaria de convidar a todos para acompanharmos um vídeo do 12º Batalhão de Polícia Militar. Em tudo que fazemos está a nossa paixão por transformar o futuro. Somos o 12º Batalhão da Brigada Militar, pessoas comprometidas com a paz social, trazendo tranquilidade e a segurança pública para Caxias do Sul. Todos os dias, nossos policiais militares arriscam suas vidas para a proteção daqueles que não conseguem proteger-se dos agressores deste mundo. Exercemos a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública para melhor proteção das pessoas. Realizamos o policiamento ostensivo com ênfase na preservação da vida, independentemente da etnia, orientação sexual, cultura ou gênero. Saímos todos os dias às ruas para proteger a comunidade, combater o crime, preservar a ordem e fazer cumprir a lei. Nosso papel está voltado a duas funções: a função controle social e a função proteção. Na função controle, nós aplicamos as leis e combatemos o crime. Na função proteção, nós atendemos, assistimos, acolhemos e defendemos aquelas pessoas de bem no momento mais extremo de sua vida. A todo instante precisamos ser socorristas, terapeutas, parteiros, juízes de paz e educadores. Nossa missão vai além dos resultados. Ela está enraizada nos valores que nos guiam em cada serviço e a cada decisão que tomamos. Hierarquia e disciplina, ética, comprometimento e lealdade, proatividade, profissionalismo e excelência, legalidade, transparência e responsabilidade social são os pilares que sustentam o nosso trabalho, garantindo que, onde quer que estejamos, façamos a diferença. 12º Batalhão da Brigada Militar, 50 anos. Nosso imigrante coração sente-se orgulhoso em proteger a comunidade caxiense, contribuindo para a qualidade de vida e o desenvolvimento da Serra Gaúcha. Muito bem, agora sim, convido para a sua manifestação, Tenente Coronel Ricardo Moreira de Vargas, nosso comandante do 12º Batalhão. Boa noite a todos. Cumprimentando a presidente da casa aqui, a nossa presidente da Câmara de Vereadores, Marisol Santos, cumprimentando a nossa vice-prefeita, Paulo Iores, nosso comandante regional, nosso coronel Michel, nosso amigo de longa data, graças a Deus, nosso delegado Paulo Rosa, secretário de Segurança Municipal e Defesa Social, e o nosso vereador Bortoluz aqui também, presidente da comissão, né, de Segurança Municipal aqui, que muito nos honra aqui com esse convite. E agradecendo já aos demais vereadores também, né, que fizeram esse convite, o qual nós temos a grata satisfação aqui de conviver em Caxias do Sul. Gostaria de parabenizar primeiro aos senhores e senhoras que estão sentados aí, vieram nos prestigiar, vieram prestigiar o batalhão que todos nós pertencemos. São vocês que fazem essa história. Essa placa aqui é para vocês, cada um de vocês tem um nome aqui em cada letra e tem nessa placa ali por todo o trabalho que vocês fazem diariamente aqui pela comunidade de Caxias do Sul. E agradecer também a presença da minha esposa, da Bianca, do Miguel, do João, que estão acompanhando aí, o João no telefone. Então, essas coisas aí que acontecem. E também agradecer aqui muito a presença aqui do Carvalho, né, do nosso subcomandante aqui, que nos acompanha, dos oficiais que trabalham com os senhores aqui, que estão presentes, Capitão João, Capitão Moura,
Tenente Edson, falar aqui da Capitã Mesquita, falar aqui também do Finamor, falar aqui também de todos os senhores e senhoras aqui que fazem parte dessa história aqui do 12 BPM, tá? Eu não consigo visualizar aqui todo mundo e citar pelo nome, mas eu consigo sim saber que vocês são muito importantes para a história do 12 e para a história de Caxias do Sul. Como eu falei hoje, lá no Teatro da UX, é muito fácil para mim falar do 12 e ao mesmo tempo muito complicado. É fácil porque vocês já sabem, já me conhecem e já sabem que eu me criei naqueles corredores do batalhão. Na verdade, eu me criei naquele campo de futebol que o batalhão tinha. E a gente, por longa data, o pai esteve lá com instrução, com serviço, e a gente acompanhava a história do batalhão. E lá em casa, quando o pai passava à noite com a 1852, uma veraneio que tinha lá, ele tirava o oficial de serviço a madrugada inteira também, juntamente com as guarnições, que não se iludam também, nunca foram muitos, nós nunca fomos muitos. Nós estamos realmente assim sempre aquém daquilo que nós devíamos ser. Mas nós sempre fomos fortes e guerreiros dentro dessa história. E eu me lembro daquelas madrugadas em que ele chegava com o capacete, né, o capacete branco, que eu tenho até hoje lá no meu gabinete, que aquele capacete, para quem não sabe, era o capacete que o meu pai usava. E aquele capacete me acompanha a carreira inteira como simbolismo que eu não gosto de deixar para trás. Todos nós hoje estamos aqui na brigada. Nós não somos comandantes, nós estamos comandantes. Isso aqui algum dia vai passar. Então a gente não pode se iludir e achar que você é melhor que ninguém, que você faz melhor que ninguém. Cada um dos senhores e senhoras aqui tem o seu jeito de fazer, a sua forma de fazer, e são muito importantes dentro desse conjunto todo que se chama segurança pública. E nós, principalmente por valorizarmos aqueles que já passaram, que estão em tese com uma vida um pouco mais tranquila que a nossa, nós também sabemos muito bem que para nós a coisa é mais apressada, para nós a vida ela anda de uma forma mais rápida. E eu me lembro muito bem, né, de todo o serviço que eu tirei quando era tenente, quando era oficial de serviço, quando era capitão, e me lembro agora também de acompanhar os senhores ou na rede rádio, ou nas conversas com os oficiais, de tudo que acontece na madrugada do batalhão. Eu sou chato mesmo, eu gosto de ficar sabendo de tudo, eu gosto de ficar olhando tudo, eu gosto de ficar que me deem conhecimento de tudo, mas é o meu jeito, porque a responsabilidade, ao fim e ao cabo, ela acaba sendo sim daquele que está à frente, do comandante. Então, até para preservar muitas vezes os nossos oficiais, eu prefiro botar a mão em muita coisa. Por quê? Porque aí a responsabilidade acaba sendo minha, eu não preciso passar ela para mais ninguém. E eu agradeço muito pelo apoio de todos vocês que fazem desse batalhão o maior e o melhor batalhão da Brigada Militar. O maior porque nenhum batalhão da Brigada hoje tem a responsabilidade que todos nós temos no estado do Rio Grande do Sul. São mais de 500 mil pessoas, 500 mil de habitantes, cuja responsabilidade pela polícia ostensiva e de preservação da ordem pública é nossa. 24 horas por dia, sem sair das ruas nenhum dia da semana. Isso é a Brigada, isso é o 12 BPM. Então nós temos muito que agradecer. Agora, nós não fazemos nada e não faremos nada sozinhos. Nós temos muita parceria, nós temos muito envolvimento em todo o nosso trabalho. Então nós temos dentro das Forças Vivas de Caxias do Sul, nós temos dentro das Forças Policiais de Caxias do Sul, das Coirmãs, nós temos muita parceria sim. E eu acho que esse é a forma que a gente deve manter para uma unidade tão grande quanto o 12 BPM permanecer com uma reputação, com o nome, permanecer de forma viva nos seus 50 anos, e mais viva do que nunca. Estamos próximos de um anúncio aí de recebermos novos policiais. E aqui eu já faço um chamamento para todos os senhores, para que nós possamos receber esses novos policiais de uma forma acolhedora, de uma forma cativante, para que eles realmente cheguem em Caxias e permaneçam em Caxias do Sul. Isso é um esforço de todos nós, para que esses policiais venham até a nossa cidade, ombreiem conosco essa árdua missão da segurança pública e também possam gostar, assim como nós gostamos da Serra Gaúcha, como nós gostamos de Caxias do Sul. Eu só tenho a agradecer a cada um dos senhores e das senhoras pelo serviço que prestam, pela dedicação, pelo comprometimento, por zelar pela vida do outro, mesmo deixando suas famílias em casa, por estar conosco, por apostar nessa ideia, por nos compreender, por muitas vezes nos entender nas questões mais
afetuosas e principalmente nas questões mais críticas que nós temos durante a segurança pública. Nós passamos lá desde uma formatura até uma ocorrência com sério grau de risco. E isso faz parte da carreira policial militar, isso faz parte da Brigada Militar e do 12 Batalhão. Então, em nome de vocês, né, eu quero depois tirar se me permitem, tirar uma foto com eles lá, que realmente estão aqui dentro dessa placa. Toda a carinha deles, todo o nome deles, toda a questão de farda de cada um ali está representado nesses 50 anos do 12 BPM. Para que algum dia, quando eles estiverem lá na reserva, eles possam chegar no batalhão e lembrar desse dia, dessa foto, dessa placa que eles estiveram ali fazendo história no 12 BPM. Então, meu muito obrigado à Câmara de Vereadores por esse reconhecimento, meu muito obrigado ao Poder Público Municipal aqui de Caxias, meu muito obrigado ao Comando Regional de Caxias, aos parlamentares, ao vereador Bortoluz. Muito obrigado sempre por defender, por ter voz para defender a Brigada Militar. Enquanto muitos não entendem a nossa carreira, a nossa profissão e de parte de situações incompreendidas ainda acabam falando mal da Brigada Militar, né? Outros conseguem levantar a voz aí e acabar nos defendendo. E o parlamento como um todo tem uma voz muito forte e pode sempre defender o nome da Brigada Militar junto conosco. Então, ser 12 BPM é ter essas ligações com a comunidade, esse afeto que vocês sabem que vocês têm na rua. Quando cada criança olha para uma viatura em que vocês estão e abana e dá o bom dia e fica contente a tirar uma foto no dia do aniversário do lado de cada um dos senhores e das senhoras. Muito obrigado por serem integrantes do nosso batalhão. Vida longa ao 12 BPM, vida longa à Brigada Militar. Obrigado. Convido nesse momento para que faça uso da palavra o nosso comandante do CRPO Serra, Coronel Michel. Por favor, na tribuna. Boa noite a todos. Peço licença para quebrar o protocolo e, inicialmente, saudar aqui os integrantes do 12 Batalhão, que são os homenageados dessa noite. Presidente Marisol, vice-prefeita, delegado Paulo, tenente-coronel Vargas, vereador Bortola. É uma honra recebermos aqui, termos a oportunidade de estar nessa casa, recebendo uma homenagem, né, pelo serviço desenvolvido, pelo trabalho realizado, pelas nossas ações cotidianas, aquelas ações que nós nos preparamos para realizar e que são bem reconhecidas por essa comunidade. Eu tive o privilégio de, ainda durante a academia, estagiar aqui no 12 Batalhão. Depois, como oficial, já estive aqui na região, no município, realizando trabalhos e, inclusive, uma palestra no 12 em 2004. Também tive o privilégio de comandar unidades históricas da Brigada. Eu comandei o CRPO Centro-Sul, que não é tão histórico assim, mas cuja tradição de Guaíba, né, onde debaixo do cipreste farroupilha, os farrapos traçaram a tomada de Porto Alegre. Posterior a isso, comandei o 1º Batalhão. E o 1º Batalhão foi, depois dos Corpos Voluntários, né, a primeira organização da Brigada Militar se deu através do 1º Batalhão. Hoje, aqui à frente do CRPO Serra, nós temos mais uma página dessa evolução, onde nós vemos uma unidade com seus recém-50 anos, mas que muito fez nesse período. Na verdade, a cidade, o município de Caxias nunca teve desassistido da Brigada Militar, pois antes do 12, o 5º Batalhão de Montenegro o fazia, e depois o 10º Batalhão o fazia, sempre com uma guarnição aqui. Com a criação do 12 há 50 anos, ele era responsável não somente pelo município de Caxias, mas também por Bento Gonçalves e região, né?
nesse período histórico, a gente vê o quanto a nossa instituição evoluiu, o quanto a nossa instituição se preparou, se aperfeiçoou, o quanto ela goza hoje da receptividade da comunidade de Caxias do Sul. Nós passamos pelas ruas e nós vemos crianças abanando para os policiais militares e digo isso porque eu também recebi esse carinho e esse afeto dos munícipes aqui de Caxias do Sul. E, senhores, isso não é conquistado, isso não é, aliás, isso só é conquistado pelo trabalho dos senhores. Não tem outra forma de recebermos essa reciprocidade se não for pelo esforço diário, pela determinação com que os senhores vão ao serviço, pelo comprometimento, compromisso, pela seriedade e profissionalismo que desempenham as suas atividades. Estamos, sim, para receber mais 100 homens diretamente no 12º Batalhão. Estamos para receber alguns outros homens em Caxias do Sul, no 4º Batalhão de Polícia de Choque. E esses homens, senhores, eles darão continuidade ao serviço de vocês. Eles darão a atenção que a cidade merece. E é uma cidade que sempre mereceu. Quando Porto Alegre, a capital do estado, se viu acometida por um alagamento inesperado, foi Caxias do Sul que assumiu o maior volume de operações da capital. Por mais que outros grandes municípios tenham também o seu importante papel nesse momento, foi aqui em Caxias do Sul que foram centralizadas as operações, tanto da capital quanto da região metropolitana. Não apenas as indústrias, mas também seus funcionários subiram a serra e foram acolhidos pela comunidade daqui. E foram atendidos pela Brigada Militar. Se sentem seguros e se sentem felizes. Então, senhores, esse momento histórico, ele é escrito também por cada um de vocês. Ele é escrito por aqueles que lhes antecederam, tá? E nesse momento, os senhores estão escrevendo a história de quem o sucederá. E a história que os senhores estão escrevendo, ela é muito bonita, muito digna, muito honrada para com o município e também para com toda a Brigada Militar. Eu deixo aqui o abraço do comandante-geral, Coronel Fioli, do nosso subcomandante-geral, Coronel Douglas, né, que eles tinham um compromisso às 18h30 em Porto Alegre, mas eles permaneceram até o final do evento. É uma questão de honra, né? Geralmente, comandante-geral não comparece a solenidades de batalhão, né? A não ser que seja algo além do comum. E o 12 Batalhão tem sido além do comum, não apenas pelos 50 anos, mas também por tudo que tem feito neste ano, pelas dificuldades que enfrentou e superou, e pelos exemplos que foram dados hoje, na palestra da tarde, sobre o como foi possível reverter índices de criminalidade que momentaneamente saíram do controle, não saíram do controle, houveram picos de criminalidade que, assim que a Brigada Militar se movimentou, voltou à estabilidade, mas voltou à estabilidade com 43% aquém daquilo que se previa que houvesse, né? Então, os senhores estão de parabéns, merecem os parabéns, são dignos desses parabéns. Meus parabéns a todos. Boa noite. Eu convido nesse momento, então, representando o nosso Poder Executivo, nossa vice-prefeita, Paula Iores, para que também deixe aqui a sua saudação. Boa noite
a todos e a todas, mas hoje muito mais todos, né? Essa casa está cheia de homens. Eu quero saudar a presidente Marisol, a vereadora Marisol, né? Que junto com a mesa, então, foi proponente dessa homenagem, então, de muito significado. Saudar o vereador Bortola, presidente da Comissão de Segurança. Já fui presidente da Comissão de Segurança, eu sempre conto isso, não é, Bortola? Com muita honra. Então, acompanho de perto o trabalho da segurança aqui na nossa cidade, do nosso estado. Sou uma fã desta área e, de fato, assim, muito feliz com os resultados que a gente vem tendo, coronéis, né, nos últimos anos. Saudar o comandante Vargas, parabenizar, então, pelo aniversário do 12, né, que hoje tu estás no comando, juntamente com o Carvalho. Saudar o coronel Michel, parabenizar pela sua fala, pela consistente fala e a história que o senhor conta aqui, né? Porque tudo é uma história, a nossa vida é uma história, cada um vai chegando no seu tempo, mas teve uma história preliminar. E saudar o nosso secretário de Segurança Pública, delegado Paulo, que eu quero dizer assim, do meu tempo, né, Paulo? O Paulo, como delegado regional da Polícia Civil, quantas lutas que compramos juntas, né? E a gente sabe a diferença da segurança de 12 anos atrás e agora. Não é verdade? Os resultados estão aí para a gente perceber. E isso é o maior ganho para todos. Porque eu tenho segurança, né, em afirmar que melhoraram as condições de trabalho, isso é um merecimento, isso é um dever, né? E melhoraram os resultados, o que também é a nós, todos, enquanto agentes públicos, um dever para a nossa sociedade. Não é verdade? Eu quero saudar a esposa do comandante Vargas e os filhos, e na pessoa de vocês, saudar as esposas de todos vocês aqui e os filhos de vocês, porque a gente sabe o quanto a família, não é verdade, está presente na carreira de pessoas que trabalham na área de segurança. Na verdade, a família está sempre presente. Mas, como bem foi dito hoje, lá pelo nosso secretário Sandro, na segurança pública se envolve com a vida. Então, a gente precisa fazer esse destaque. Saudar os oficiais, de uma forma muito especial a todos vocês que são do 12 BPM, né, que a gente chama com tanto carinho. Eu me sinto, desde que eu comecei a acompanhar o trabalho da segurança pública, sempre me senti muito em casa, estando no 12. Não é verdade? A gente é muito bem recebida lá pelo trabalho que vocês fazem, pelo acolhimento. E eu quero destacar também, hoje nós passamos praticamente, né, a tarde juntos lá, né, numa homenagem belíssima, num evento belíssimo. E eu achei muito bacana, comandante Vargas, quando o senhor colocou o comandante Nol no ar, né? E a emoção com que ele falou, isso demonstra exatamente o que é, né, pertencer à Brigada Militar, né? A emoção que a gente trabalha, a dedicação que a gente coloca num trabalho, numa missão, ela é proporcional à emoção que eu acho que todos acompanhamos, né, na fala do comandante Nol. Ele representou a história toda, né, do 12 e da Brigada. Eu também achei, assim, de fundo, parabenizei o comandante Vargas há pouco pela palestra que a gente assistiu lá, né, na questão da reputação. E eu afirmo, assim, que nós somos um Estado muito feliz com a força de segurança que nós temos. O aniversário hoje é do 12, mas eu não consigo separar o 12 da segurança pública e das demais forças de segurança, porque o meu sonho sempre foi, né, a perspectiva de vida que eu sempre tive, desde que eu comecei a acompanhar o trabalho das forças de segurança, foi de uma integração, porque não existe trabalho feito sozinho, ele precisa ser feito em equipe. E isso foi acontecendo cada vez mais, porque houve um momento onde existia competição entre as
né? Assim como tem em todas as classes. E a gente foi vendo o trabalho sendo cada vez mais integrado, né? A importância de nós termos o 12 bem fortalecido, e que bom que venham que venha mais efetivo, né? Foi confirmado isso, né? Para nós hoje, mas que importante também nós termos o choque em razão do agravamento que o perfil do crime passou a ter na nossa cidade. A gente não pode ter menos estrutura que o crime, senão todos estamos em maior risco. Não é verdade? A importância da inteligência que foi se aprimorando cada vez mais, em razão também do que a tecnologia nos ajuda. Não é verdade? Então, o profissionalismo que passou a ser, não que não tivesse antes, mas melhores condições de trabalho, desde armamentos, né? Assim como o RS Seguro, que eu sempre defendo muito, os 4 pilares, onde vocês vêm acompanhando mensalmente as reuniões e a gente vê a evolução de resultados. O que não é medido, a gente não coordena, né? Então, momento de crise, eu lembro, antes mesmo de ter o RS Seguro, isso acontecia também, não é, secretário Paulo? Que nós ocorriam as reuniões, não é? Para ações imediatas, mas agora estão sendo acompanhadas, mensuradas, né? Então, é muito importante a gente ter esses resultados, porque, assim como disse o vídeo, o desenvolvimento de um Estado está completamente alinhado com a necessidade de segurança. Não existe desenvolvimento sem segurança, né? Então, muito obrigada, em nome da comunidade caxiense, também como cidadã, como disse a vereadora Marisol, muito obrigada pela dedicação de cada um de vocês, né? Sejam cada vez mais, né? E continuem sendo essa força de união, né? E garantindo a reputação que a Brigada Militar tem, que as nossas forças de segurança têm no Estado. Isso é uma honra, um orgulho para nós e uma segurança para nós que essa entidade, né, essa instituição Brigada Militar, para sempre, seja sempre reconhecida no país pela seriedade que ela tem. E uma instituição é feita por pessoas, né? Não são os prédios que fazem, mas são as pessoas. Então, muito obrigada pelo trabalho de vocês, pela dedicação de vocês, pela estratégia, por tudo isso. E feliz aniversário, né? E vida longa ao 12. Muito obrigada. Eu queria fazer uma referência muito especial, né? A gente vê muitos. Qual é o percentual feminino aqui no 12 hoje? Será 8? Mas elas estão aqui, né? Vejo e estou muito feliz, porque vejo daqui, inclusive oficiais. Muito importante que vocês estejam, né? A gente estava falando e saiu uma matéria, uma reportagem muito bonita hoje no jornal, inclusive, falando sobre as pioneiras, né? Parabéns também. Juntos é que nós conseguimos construir muito mais. E eu queria só compartilhar, chegou agora há pouco, eu dei uma saidinha aqui do meu lugar, porque eu não tinha visto no meu celular. Hoje pela manhã, eu estava conversando com o governador Eduardo Leite, que está em viagem, e comentei com ele dessa homenagem de hoje, comentei com ele dos 50 anos do nosso 12º, e ele me disse: vereadora, se eu conseguir um tempo, está corrido aqui, mas eu vou enviar uma mensagem, quero enviar uma mensagem. Vamos tentar passar essa mensagem que eu recebi não faz muito tempo? Vamos ver se dá certo? Uma boa noite a todos que estão acompanhando essa importante homenagem aos homens e mulheres que integram o 12º Batalhão de Polícia Militar de Caxias do Sul. Afinal, são 50 anos de serviços prestados pelo 12º Batalhão de Polícia Militar a 10 municípios da Serra Gaúcha. Ao longo dessas 5 décadas, o batalhão evoluiu em número, em estrutura,
também inovou nas suas operações e o nosso governo tem investido muito na segurança pública e a redução dos indicadores de criminalidade aos menores patamares da última década é reflexo desse investimento e do trabalho das nossas forças de segurança. Mais do que números de equipamentos e operações, o que realmente define o sucesso do 12º Batalhão de Polícia Militar são as pessoas, os homens e mulheres que se dedicam nas suas vidas para proteger a nossa comunidade. Por isso, eu deixo aqui a minha mensagem a vocês, com muito orgulho, com gratidão por cada policial que já passou por essa unidade e por todos aqueles que continuam a honrar essa farda. Os meus parabéns pelos 50 anos de história do 12º Batalhão de Polícia Militar. Um grande abraço a todos. Muito bem, ele manda o recado pedindo perdão que tem um barulho de avião ao fundo, mas eu estava em deslocamento no aeroporto quando gravamos. Então, uma mensagem importante, ele fez questão de enviar, né, para todos, como uma forma também de parabenizar o nosso 12. E eu, enquanto a gente ouvia essas falas todas aqui, olhando para muitos, eu fiquei pensando de tantas palavras, inclusive assistindo ao vídeo que a gente viu hoje à tarde também, né? Tantas palavras que nos fazem refletir sobre o trabalho aqui de vocês, do 12º, da nossa Brigada Militar, e tem tantas coisas que vêm imediatamente à cabeça, né? A gente falou aqui de resiliência, de competência, de ética, de hierarquia, de disciplina, de credibilidade, de dedicação, de empenho. E eu fiquei pensando que a gente fala muito, comandante, coronel Vargas, a gente fala muito sobre a questão da força que vocês representam. E é tão lindo que, ao mesmo tempo em que a gente fala sobre força, a gente fala sobre afeto, sobre sensibilidade. Então, é a isso que a gente precisa agradecer muito ao trabalho de vocês, que tem a relação da força, obviamente, de uma polícia ostensiva, mas tem esse afeto, esse carinho com a nossa comunidade que reconhece sempre a esse empenho, a essa dedicação dos últimos 50 anos. Nós queremos agradecer muito a participação de todos vocês, das autoridades, né, de cada um que está aqui conosco, dos convidados. E para encerrar, eu convido a todos para que, em posição de respeito, nós acompanhemos o hino rio-grandense. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão solene. Boa noite a todos.